Quando você fica com medo de alguma coisa ou que você entra em discussão com alguém, a sua amígdala, que é uma partinha do seu cérebro aqui no meio, que é responsável pela sua sobrevivência, ela é ativada. Quem que tem medo de barata? Levanta a mão. Esse lado aqui eu não tenho medo de barata, mas agora eu vou falar. Quem que tem medo de rato? Eu tenho. Vamos lá. Se o rato pular em você, ele te mata? Ele não morre. Só de infarto, né, gente? Eu tenho. O rato não mata. Mas a gente não foge como se fosse um leão? Não é? Então, a sua amígdala, ela é algo que é ativado independente do tamanho do problema. Vocês entenderam? O que acontece? Se você é treinado para não ter conversa difícil, você ativa isso aí para qualquer probleminha. Quem aqui já transbordou de estresse com um probleminha bobo? Depois você falou, meu Deus, o que eu fiz? Não precisava de tudo aquilo, meu Deus. Por que eu fui aquilo, meu Deus? Uma pessoa intensa, né? Só que aí o que acontece? É isso, tá dentro da sua cabeça. Mas como eu te falei, você foi treinado para um dia que aparecer um leão. No dia a dia tem leão, gente, que mata. Tem as coisas espirituais, tem as pessoas que são alguns desafios para a gente lidar, mas a gente precisa entender que nós precisamos dominar a nossa mente. Que é o quê? Sai da defensiva, analisa a situação, depois você entra de novo para resolver. Não precisa resolver tudo na hora. Você pode dar um tempinho para você raciocinar. Culto racional. Quando você está presente aqui na igreja, você está racional, você está entendendo. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Mas lá fora, será que a gente é racional, gente? Ou será que a gente é emocional, emocionada, né? Nossa! Então eu quero muito que vocês entendam essa parte. Todo mundo entendeu a parte do medo? Muito bem. Aí vamos para a parte da estressada, né? Quem aqui é um pouco estressada? Levanta a mão. Só um pouquinho? Ah, achei que tinha mais gente estressada. Quem aqui é sobrecarregada? Meu Deus, levanta a mão. Ah, bom. Muito bem. Eu tô vendo que vocês estão livres, né? E isso é importante pra gente conseguir absorver. Então vamos lá. Eu sou estressada, eu sou sobrecarregada. Não dá nada. Não dá nada? Vou explicar pra vocês que dá sim. E vocês, como mulheres cristãs, que têm aí todo um chamado, porque para estar aqui nesse calor, vocês têm chamado. Deus está querendo falar alguma coisa com vocês aqui, falou de manhã. Vocês não estão aqui à toa. Vocês têm chamado de Deus. E o chamado de Deus não deve ser interferido pelo nosso emocional. Vamos dominar. E aí o que acontece? A gente inunda o nosso corpo de cortisol, que é um hormônio, gente. Seu estresse não é fumacinha, seus pensamentos não é uma fumaça assim, nossa. Não, Deus deixou tudo certinho. Para você um dia, se você precisar, o seu corpo vai te alarmar e você vai cuidar de você. Porque se fosse fumacinha, na hora que a gente ia perceber, a gente ia morrer. Mas ele deixa o quê? Alarme. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você joga os seus problemas para debaixo do tapete, vocês acham que acontece o quê? Um dia você tropeça, né? E aí, o excesso de cortisol cai na sua corrente sanguínea, que é o hormônio do estresse. E aí, você acha que só sua cabeça está estressada? Seu fígado está estressado. Sua corrente sanguínea inteira, até a ponta do seu dedo fica estressada. Você sabia disso? Porque caiu na corrente sanguínea, vai para o corpo inteiro. E aí, sabe qual a primeira coisa que é afetada com o cortisol em excesso, que é essa sobrecarga da mulherada aí? Sistema imunológico. Você sabia que quando você se permite passar por altas doses de estresse, você também nem olha para dentro para organizar isso, você está abrindo o seu corpo para doenças? Porque existe assim, 50% às vezes vai acontecer mesmo, se for zen ou não.
mas a outra 50% é você que causa. E aí, com o sistema imunológico desativado, irmãs, vocês acham que acontece o quê? Se você tirar toda a defesa do teu corpo, sem defesa você fica vulnerável. Já pensou sua vida vulnerável? E aí entra um monte de doenças. E aí, o seu corpo tenta curar uma doença que não existe. Aí ele vai o quê? Vamos inflamar esse corpo, né? Inflama porque o processo inflamatório, gente, é para curar as nossas feridas. Quando fica calor, quando você corta, quando é o seu corpo inflamando aquilo para tentar lidar com aquilo. Mas imagine o seu corpo que Deus fez nos mínimos detalhes, procurando algo que não é físico. Você acha que seu corpo vai em que nível de limite? Até quando vocês vão levar o seu corpo no limite? Você já identificou os seus limites? Respeite os seus limites, não negocie os seus limites, porque você precisa estar inteira para fazer tudo que Deus tem para a sua vida. E aí tudo que você faz é envenenar teu corpo. Já pensou seu corpo lá tentando lidar, aí de novo, estresse. Ai, Heloísa, mas meu estresse não é por causa de mim, eu sou perfeita, são as pessoas que me estressam. Né? Não é assim? Ah, mas eu estou num ambiente estressante. Fala isso para sua psicóloga. Eu sou brava, viu? Eu falo assim para a pessoa, quando ela fala isso. Preste bem atenção no que a psicóloga falaria numa situação dessa. O que fizeram com você, você não pode controlar. Mas como você reage a isso, é sua responsabilidade. Como você vai cultivar isso dentro do seu coração, sua responsabilidade. Então, mesmo você, num ambiente difícil, lógico, você vai ser gente, você vai ir lá no cantinho chorar. Mas você tenta entender o propósito daquela situação. Entendeu? Propósito. E aí, você achando que seu pensamento é uma fumaça, né, gente? Nossa, fumaça. E aí, de tanto você colocar cortisol na sua corrente sanguínea, que é a sobrecarga, o seu cérebro diminui. Você sabia que o cérebro da gente diminui de tamanho? Quando eu fui fazer faculdade, tinha um cérebro magrinho. Você sabia que o cérebro fica magrinho? Por quê? É opressão. Quando você oprime muito algo, sabe o que acontece? Ele tenta se defender. Você já viu alguém se defendendo de algo? Não fica assim. Você acha que o nosso cérebro vai ficar como se ele é parte de um todo? Então, você sabia que diminui 20% do tamanho? E aí, ó, o que pode causar tudo isso? Certo? Abriu a porta, né, para sobrecarga emocional. Da onde que vem? Essa parte também não olha para amiga, tá? Certo? Não olha para amiga. Se quiser dar um cutucãozinho de escondida assim, pode, tá? Então, o que gera o emocional, agora que vocês já entenderam, que não é uma coisa assim, subjetiva, que, é difícil de entender. Não, distúrbio do sono. Quem aqui tem dificuldade de sono? Nem precisa olhar muito pra mim. Aliás, irmã corajosa. Falou que tem. Você acha que a gente perde, fica com distúrbio do sono porque decidiu assim, subiu? Será que a gente não está pensando em alguma coisa? Né? Será que quando a gente está lá, a gente não está pensando em alguma coisa? Quando está com distúrbio de sono? Então, o que a gente precisa entender? Por que eu não estou conseguindo dormir? Qual o problema que eu preciso tentar ressignificar? Se eu não puder resolver, eu tenho que entender como digerir aquilo. Doenças de pele. A pessoa vive com doença de pele. Está coçando. Aí dá aquelas frieira. Aí dá um monte de doença de pele. O que é isso? Seu corpo falando assim, tem uma coisa errada. Olha pra mim. Vamos olhar pra nossa vida, vamos tentar conversar, ter uma conversa difícil, você tá fugindo, achando que é barata, mas não é barata não. Entendeu? E aí, dá dor na articulação. Você sabia que dá dor na articulação? Manda tanto cortisol naquele lugar, nas costas,
oprime, mói. Você sabia que tem gente que tem hernia de disco de emoção? Tem gente que carrega um monte de caixa e tem hernia de disco. Ó, mas tem gente que fica tão tensa que tudo começa a comprimir. E essa compressão gera uma hernia de disco. Principalmente aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, intestino irritável. Nossa, qualquer coisa. Nossa, meu Deus. Não consigo segurar. Problemas gástricos. Essa gastrite? Tem gente rindo aqui, eu tô amando, gente. Tem gente dando risada, se entregando todo. Dor de cabeça. Gente, dor de cabeça não é normal ter todo dia não, viu? Porque onde está a máquina do teu corpo? Né? Aqui está funcionando muito. Está começando a fritar o motor. E aí você fala dor de cabeça, vou tomar um remedinho. Gente, olha para sua vida. Vamos olhar para nossa vida, gente. Por favor. Não vamos tacar tudo no remédio, não. Nem tudo é doença, não. É você que tem que olhar para sua vida. Porque como nós vamos ser mulheres intercessoras, se a gente não se ama primeiro, se a gente não está deixando o nosso canal de bênçãos bem organizado, não é, irmãs? Como que alguém, imagine eu vir aqui falar para vocês tudo isso com a minha vida toda bagunçada? Que testemunha errada eu ia ser? Não é? Que eu que não... Não. Primeiro, esteja bem com a sua cabeça. Sua cabeça precisa ser um lugar de pensamentos bons. Você precisa cultivar isso. Você é sua melhor amiga, mas às vezes você não se trata assim. Sabe qual é a mulher que está mais torcendo pela sua vitória? Você mesmo, quando você era lá criança. Lembra quando você era criança? Você às vezes lutava para você conseguir sobreviver? Como que eu vou chegar lá? É aquela criança que está lutando por você hoje. E aí, como você tem se tratado? Outro problema aqui. Obesidade ou desnutrição. O que é isso? Sabe o que é excesso de dopamina? Comida, doce. Eu não consigo resolver esse problema. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer um pouco. Né? Quem nunca, né? Eu posso dizer que nessa parte eu pego, viu? Eu gosto do chocolate. Aí eu falo, nossa, tô estressada, vou comer um chocolate. Em vez de entender o que tá causando estresse ou desnutrição. Sabe aquela pessoa, gente, queria ser um pouco assim, desequilibrada, igual essa pessoa que quando fica nervosa não come. Porque eu como. Aí a pessoa fica lá, nossa, magreza. Aí a gente fica, meu Deus, a pessoa, olha, tá nervosa, não come. Eu como tudo, como até o reboco. Entendeu? Quem aqui, quando tá nervosa, come de tudo? Levanta a mão. Só um pouquinho. Quem aqui não come quando tá nervosa? Levanta a mão. Olha, tá equilibrado os dois aí, hein? Então, olhe pra dentro. E olha os sinais aí. Aqui, ó. O hipocampo, que é a parte da sua cabeça, que é responsável por distribuir informação para tudo que é lado na sua vida, ele diminui. Também diminuindo a capacidade de acreditar em si mesma.